Cidadania e Segurança Pública, Apoio Cultural, Imobiliária Modelo, Administração de Condomínios, Vendas e Aluguéis. Fadisma, uma faculdade atenta às potencialidades locais e regionais, educando para um futuro de oportunidades. Olá, eu sou o João Ricardo Vargas e estamos dando início a mais uma edição do programa Cidadania e Segurança Pública. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua companhia todas as semanas aqui conosco no canal 19 da NET TV Santa Maria. Mais uma vez hoje aqui nos estúdios da nossa TV e o agradecimento sempre àqueles que fazem o apoio cultural dentro da nossa programação e que transformam o nosso programa em realidade e fazem com que vocês recebam essas imagens, estes assuntos que tratamos aqui, aí na sua casa. Fadisma, a experiência que você merece e que o mercado exige. Qualidade e inovação na educação para um futuro de oportunidades. Muito obrigado à Fadisma, que está sempre ao nosso lado, e a Fadisma, que eu sempre digo, ela é nossa, ela é aqui de Santa Maria, aonde um grupo de professores, liderados pelo nosso Eduardo Assis Brasil, e que acabou fazendo sucesso e está fazendo sucesso incrível aqui em Santa Maria, com centenas de estudantes, levando para fora da Santa Maria, para fora do Rio Grande do Sul e também para fora do país. Muito obrigado, Fadisma. E Imobiliária Modelo, administradora de condomínios, vendas e aluguéis. Há 30 anos no mercado imobiliário de Santa Maria. Faço o mesmo agradecimento aqui ao Valentim, aos amigos da Imobiliária Modelo, que também tem uma imensa qualidade para o convívio de toda esta situação envolvendo a administração imobiliária. Muito obrigado ao Valentim e toda a sua equipe de qualidade que existe dentro da Imobiliária Modelo. Bem, hoje estamos aqui nos nossos estúdios, um programa muito especial e que eu tenho absoluta certeza do orgulho que eu estou sentindo neste momento em estar fazendo este programa, porque nós sempre falamos que a nossa caminhada aqui na Terra, ela é feita de plantações, de semeaduras. E quando nós temos conhecimento de que alguma semente destas floresceu, germinou, nós ficamos muito felizes com aquilo que a gente vem desenvolvendo. Então, nós estamos recebendo aqui hoje a senhora Marizur Rocha Koenig. A Marizur, ela é mãe do Felipe. Depois nós vamos desenvolver bem este assunto e vocês vão saber quem é o Felipe. E o assunto hoje é dislexia. Nós já tratamos em outro programa também deste assunto, mas hoje nós vamos tratar de forma diferente pelo sucesso em que estamos desenvolvendo com as crianças que são disléxias. Desta forma, Marizur, que é mãe do Felipe, eu quero agradecer, Marizur, a tua presença hoje aqui conosco. É com muita alegria que hoje nós batemos um papo antes da abertura do programa e tu me deu uma série de boas notícias, Sim. Então, essas boas notícias eu quero que depois tu transmita para todos os nossos telespectadores, Marizur, dia 10 de outubro, o dia da dislexia, onde está regulado em lei, eu gostaria que tu falasse um pouquinho
de como nós chegamos até aqui, né? Que tu voltasse um pouquinho no tempo, Sim. lá em 2013, né? E aí eu quero te ajudar aqui a complementar algumas coisas também. Tá bom. Tá bem, Marisur? Tá Obrigado. Eu sempre tive muita dificuldade em relação ao aprendizado do meu filho Felipe. Mãe sente que alguma coisa não está bem com relação ao filho, principalmente em matéria de escola. O Felipe, ele foi diagnosticado aos 11 anos de idade, sendo disléxico e TDAH, e aí eu resolvi partir para uma luta em relação a isso. Não me ouvindo no município e nem no estado, eu resolvi ir atrás da Comissão dos Direitos Humanos, aonde eu encontrei o senhor. Encontrando o senhor me fez uma PL, me homenageou com uma PL, o Dia da Conscientização da Dislexia em Santa Maria, para capacitação de professores das redes municipal, estadual e particular. Bom, desde aquele dia em diante, a gente começou essa luta e o meu filho Felipe, ele também foi agraciado por uma juíza em Santa Maria que me deu uma psicopedagoga para essas dificuldades, porque crianças com dislexia e outras comorbidades, elas precisam de profissionais como psicopedagogo, psicólogos e fonoaudiólogos. Então, a partir daí, o Felipe se desenvolveu. Mas eu entrei numa luta em relação a isso para levar para os pais inclusão escolar. Hoje eu participo dessa luta e a sua PL também faz parte dessa luta. Marisur, eu quero fazer um comentário aqui a respeito dessa introdução que tu fizeste e dizer e aproveitar este momento de nós agradecermos a Comissão de Direitos Humanos da Câmara de Vereadores. Sim. Né? E dizer o seguinte, que a Marisur, nós temos absoluta certeza de que foi por causa dela, foi por causa da luta dela como mãe, que veio até a Câmara de Vereadores, né, que se predispôs a chegar dentro da Câmara, junto à Comissão de Direitos Humanos, e fazer uma exposição lá em 2013, né, então são 6 anos atrás, né, exatamente 6 anos atrás, a Marisur como mãe, e como ela disse no início, que mãe tem um 6º sentido, um 7º sentido, não sei quantos sentidos uma mãe tem que ter ou tem, ela percebeu que o Felipe tinha um problema e que ela, como mãe, deveria apoiá-lo, deveria ajudá-lo de alguma forma. Então, Marisur, pode ter certeza que, somando a mãe Marisur, a força dessa mãe em ir até a Câmara, né, fazer essa exposição na época para a Comissão de Direitos Humanos, aonde nos proporcionou de nós, em conjunto, nós auxiliarmos isso através deste projeto de lei, aonde nós colocamos o dia 10 como esta data simbólica, né, para nós lutarmos. Sim. Quanto a isso, nós atingimos então esse sucesso, como tu falaste, o próprio judiciário se sensibilizou, né? Sim. Essa juíza que determinou que dentro da escola do Felipe tivesse essa psicopedagoga e que fez todo esse acompanhamento. Então, Marisur, eu fico assim extremamente feliz, né, em estar aqui agora conversando contigo, 6 anos depois. Sim. E saber que estamos caminhando, né, com sucesso e em âmbito até nacional, porque tu me falaste aí que esta nacional. PL já tomou uma outra dimensão em outros municípios, em outros estados da federação. Marisur, explica um pouquinho para o telespectador que está nos assistindo como é o sintoma, né? Como são os sintomas da dislexia e do TDAH. Né? Como que o Felipe agia dentro da escola e que tu se ateve a procurar o socorro e que hoje nós atingimos aí uma série de situações positivas junto com o Felipe. Sim, primeiro, dislexia é um fator visual genético, a criança já nasce
com dislexia. Não tem cura, não tem medicação. Crianças com dislexia precisam de um diferencial em aprendizado. Eles precisam de um profissional que ajude eles, tanto em relação ao aprendizado, profissional, psicopedagogo, um profissional fonoaudiólogo, caso ele tenha problema na fala e na escrita, e psicólogo, caso ele tenha autoestima baixa. Crianças com dislexia trocam letras, unem palavras, não copiam textos, eles não conseguem tirar do quadro e passar para a escrita. Crianças com dislexia, eles não colam folhas de ofício, eles são muito lentos. Tudo tu tem que mandar. Manda pentear cabelo, manda escovar dente, manda tudo, porque assim, ó, eles são completamente lentos. Eles não seguem rotinas e eles não criam hábitos. Então é bem complicado uma criança com dislexia. Os cadernos são totalmente incompletos. Por quê? Porque eles não têm um aprendizado diferenciado para poder se desenvolver. Crianças com TDAH, falta concentração, falta foco. Mas crianças com TDAH têm tratamento. Ou eles fazem com a Ritalina, com Vivance, com Concentra, com algum dessas medicações. A duração da medicação é 4 horas. Sendo que se ele tomar um Vivance LA ou uma Ritalina LA, a duração é um pouco maior, mas é mais ou menos isso aí. Eles precisam da medicação para se concentrar. Marisura, explica o que é o TDAH. Transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. A criança não concentra. E não está neles. É deles. É deles. Então, é deles. Aí o que acontece? Em sala de aula, né? Porque nós aqui fazendo essa análise, Marisur, em sala de aula, é um aluno totalmente diferenciado. Embora seja um aluno muito inteligente, assim como o Felipe, depois nós vamos, vamos nos utilizar aqui, pessoal, todo o tempo do Felipe, por quê? Porque o Felipe é filho da Marisur e o Felipe nos está dando as condições de nós utilizarmos ele como exemplo, porque ele está sendo acompanhado desde 2013. Sim. Mas Marisur, eu fico aqui imaginando quantas crianças, né, e os pais, né, os vizinhos, enfim, os familiares que nos assistem nesse momento, ficam pensando, vem cá, será que eu não tenho alguém na minha família, ou conhecido, ou vizinho, que tem este distúrbio? E fico pensando também, Marisur, no passado. Quantas crianças, né, foram desligadas de sala de aula porque foram taxadas por outros motivos, né? Como preguiçosos, não se adaptaram, tem problema, né? E a gente sempre ouviu aquela história, não, isso aí deve ser disritmia, deve ser não sei o que, tem que tirar da escola. Sim. Então, hoje o grande exemplo é o Felipe, que está em pleno desenvolvimento escolar, né? Sim. E que é um sucesso, uma pessoa extremamente inteligente, até acima da questão normal, vamos dizer assim, sim. Né? A dislexia e o TDAH, eles não mexem na inteligência da criança, muito pelo contrário, eles são acima da inteligência que deveria ser. Acima da média. Acima da média. Eles são muito inteligentes. No caso do Felipe, assim, ó, o Felipe é o exemplo, mas eu já tinha passado uma tristeza muito grande, porque o meu filho, o Michael, eu acho que era disléxico. O mais velho? Não, o do meio. Ah, o do meio. O anterior ao Felipe, eu acredito, ele não foi diagnosticado, mas tudo dá a entender que ele era disléxico e tinha TDAH. E no caso do Michael, eu tive que tirá-lo da escola. Olha aí, então tu tem os dois exemplos dentro de casa. Tenho os dois exemplos em casa. Né? O Michael que acabou abandonando os estudos. Abandonou os estudos, né? E o Felipe que tu foi atrás para... Fui atrás, a partir do momento que eu soube o que é uma dislexia e um TDAH. Então aí sim,
progrediu no lado do Felipe. O Michael já teve a perda dele escolar, né? Então, sim, sim. E Marisur, como é que tu chegaste ao diagnóstico do Felipe, né? Como tu chegou que o médico, enfim, de toda essa tua corrida, o médico atestou lá, disse, ele tem dislexia. Olha, é assim, ó, eu até acho, eu tenho que comentar pelo seguinte, eu estava pegando um charlatão, um neurocharlatão. É porque, claro, eu vou fazer um parêntese aqui, pessoal, em todos os meios, né, seja qual for, nós temos os bons e temos os ruins, né? Ou temos os bem interessados ou os desinteressados. Então tu acabou tendo problema aí, Marisur. Quando eu vi através da RBS TV, Dr. Luciano Hartmann falando, pais, mães, crianças com dislexia e TDAH não precisam de mapeamento cerebral. É uma questão de conversa. Certo. Aí eu liguei para a RBS TV, pedi o número do consultório, liguei, marquei consulta, fui lá com o Felipe, conversei e o Felipe foi diagnosticado disléxico. Depois foi feito um questionário encaminhado para casa, onde a minha família respondeu e foi dado o resultado que ele era TDAH. Foi comprovado. TDAH também. Então tu vê aí, Marisur, que a importância da comunicação, sim, a importância de chegar essa notícia até a tua casa, até vocês, sim, e tu tomar essa atitude. Porque tu estás falando aqui para nós a respeito do mapeamento, ou seja, o mapeamento que este outro médico estava querendo ou fez, era para um outro diagnóstico que não tinha nada a ver com isso. Não tinha nada a ver com a dislexia. Porque a dislexia pode ser só uma conversa com o médico, com o neuro, e o neuro vai diagnosticar aquela criança como TDAH. Inclusive, eu agradeço muito ao Dr. Luciano Hartmann, porque o Felipe também, para ele, é uma criança que deu certo. Certo. Né? É um exemplo, porque assim, ó, quando eu conversei com o Dr. Luciano Hartmann e perguntei, Dr. Luciano Hartmann, o que nos une? Ele disse para mim, o que nos une, Marisur, é só o TDAH porque tem tratamento. No caso da dislexia, tu vai ter que correr atrás. E correr atrás significa fazer uma luta em relação a mudar a metodologia de ensino. Tá aí, ó. Então, e foi o que eu fiz. E ele atingiu exatamente esse ponto. Atingiu, me fez eu correr atrás daquilo que eu tinha que fazer pelo meu filho. Isto. Pessoal, vocês estão vendo a maneira de se expressar, a forma como a Marisur nos conta tudo isso. E eu quero dizer para vocês o seguinte, a Marisur, ela não estudou, ela não tem... Tu não tem curso superior? Não tenho formação. A Marisur não tem formação superior, ou seja, o que a Marisur fez a partir de 2013? E tu me permite, Marisur, eu fazer esta observação. Sim. A partir do momento em que ela detecta isso, a Marisur se tornou uma autodidata. Foi exatamente isso, uma autodidata. Hoje, ela tem um domínio a respeito disso, que ela, inclusive, participa de muitos grupos, que nós vamos conversar no segundo bloco, muitos grupos de aconselhamento para pessoas de diversos locais do país afora. Então vocês estão vendo a forma como ela se comunica, a forma como ela tem este conhecimento é por ela ser autodidata, ou seja, ela foi atrás, ela pesquisou, ela leu, ela conversou com A, com B, com C. Então, Marisur, eu quero aqui dizer que nada acontece por acaso na vida da gente, né? Então, assim, ó, tu estás, desde 2013, junto com o Felipe, sendo um grande instrumento, né, para a comunidade estudantil de Santa Maria e do resto do país, porque já alcançamos outros níveis, né? E também uma questão de aconselhamento, porque eu acredito que a partir do momento em que um pai e uma mãe que dificilmente detectam isso de forma positiva num filho, né, em qualquer situação envolvendo algum distúrbio, algum problema de saúde, e que naquele primeiro momento não aceita, né, diz assim, não, o meu filho não. Mas o teu filho eu acho que
que sim, mas o meu filho não. Então, a partir do momento em que for detectado isso e que seguir esses passos, como tu já seguiu e tu sofreu muito, e que tu está diminuindo o sofrimento de outros pais que não tinham esse conhecimento. Marisur, nós vamos fazer um breve intervalo. Sim. E aí depois nós voltamos com algumas outras dicas e depois a questão do que vai acontecer agora no dia 8, né? Sim. Que vai ser muito importante também esse debate bastante amplo a respeito deste assunto, tá bem? Tá certo. Pessoal, nós vamos fazer um breve intervalo e eu quero deixar aqui, antes de nós encerrarmos o primeiro bloco, o motivo é justamente isso, né? É nós estarmos trabalhando aqui com a cidadania mais pura na sua essência, né? O que a Marisur, como mãe, desenvolveu a partir do momento em que ela assume esta bandeira. Em nenhum momento, ela fracassou, ela desistiu, porque as dificuldades foram imensas. E de repente, ela poderia ter feito com o Felipe a mesma coisa que aconteceu com o Maico, o filho do meio. Ter desistido, né? Mas não. Por isso que eu digo, Deus abençoou a Marisur e fez dela um instrumento para esse monte de mães aí que hoje já tem conhecimento e que estão aí resolvendo uma série de situações junto aos seus filhos. Um breve intervalo, já voltamos, não saia daí. Cidadania e Segurança Pública, Apoio Cultural, Imobiliária Modelo, Administração de Condomínios, Vendas e Aluguéis. Fadisma, uma faculdade atenta às potencialidades locais e regionais, educando para um futuro de oportunidades. A vida nos apresenta desafios, mas o que procuramos é viver sempre bem e feliz. Somos unidos por sermos especiais. Afinal, se fôssemos iguais, tudo seria tão sem graça. Ainda bem que viemos para fazer a diferença nesse mundo. Na vida, você tem muitas escolhas. Qual caminho seguir? Qual escola estudar? Qual profissão atuar? Em quem confiar? É por isso que a Casa Maria agradece por ser uma de suas escolhas. Casa Maria, amparo assistencial a pessoas em tratamento oncológico. Uma conversa pode transformar uma vida. Por isso, compartilhe conosco aquilo que você não divide com mais ninguém. O CVV está com um número novo. Ligue 188. A ligação é gratuita de qualquer localidade do estado. Atendimento 24 horas. Disque 188 e converse com um de nossos voluntários. CVV, Centro de Valorização da Vida. A linha que faz você seguir em frente. Estamos retornando com o segundo bloco do programa Cidadania e Segurança Pública. Hoje estamos tratando aqui com muita profundidade a questão da cidadania. E está comigo aqui a Marisur, mãe do Felipe. A Marisur que lá em 2013, 2012, detectou que o seu filho, né, então com 11 anos da idade para 12, tinha um problema e ela foi atrás. Que problema é esse? E aí foi detectado pelo Dr. Luciano Hart. No caso agora, eu quero fazer aqui, Dr. Luciano, um grande agradecimento ao senhor. Muito obrigado por ter atendido a Marisur e o Felipe da forma como atendeu. E tenho certeza que o senhor também está sendo abençoado, porque fez uma medicina e fez uma declaração de amor ao ser humano. E tenho certeza de que está colhendo os seus frutos. Então, doutor Luciano, muito obrigado
por ter trabalhado dessa forma e continuado trabalhando dessa forma. Então, a Marisur, que descobre tudo isso lá atrás, ela detecta e segue em frente. Eu estava dizendo aqui no intervalo que quantas e quantas situações levaram a Marisur e nos levam no dia a dia a desistirmos, mas a persistência, a insistência é que nos leva ao sucesso, que nos leva aonde levou a Marisur, que está colhendo os frutos aí e se transformou, sim, numa guerreira, se transformou numa multiplicadora de atitude como mãe para grandes e grandes famílias aí em termos de número. Marisur, continuando então o nosso papo aqui, como que está o Felipe hoje, né? Eu gostaria que tu fizesse agora então essa análise, né, desse progresso do Felipe 2012 e como é que está o Felipe 2019. Tá. O Felipe hoje se desenvolve muito bem em relação à dislexia e o TDAH. O Felipe está no ensino médio, agora em janeiro vai para o quartel, que é o que ele quer. E a partir do momento que ele ganhou uma psicopedagoga 40 horas em sala de aula, ele se desenvolveu. O que faltava para ele era isso, um diferencial no aprendizado. E que quando ele conseguiu esse diferencial no aprendizado, ele se desenvolveu. Marisur, como foi, tu falaste, né, que infelizmente, mas a situação ela teve que andar desta forma. Sim. Foi uma ação judicial, a juíza determinou, né, que esta psicopedagoga permanecesse em sala de aula para fazer todo esse auxílio. Como foi esse relacionamento, né, da psicopedagoga dentro da sala de aula? Tu fizeste um acompanhamento direto em cima de tudo isso? Sim, até porque eu tinha que dar satisfação à juíza. Quando você consegue, através da justiça, um profissional psicopedagogo em sala de aula, é um conjunto, escola, pais e o aluno. Então, primeiro eu tive muita dificuldade, porque eu tive que procurar umas 15 escolas que aceitassem a psicopedagoga dentro da sala de aula, sentada do lado do Felipe. Sentada do lado do Felipe. Sentada do lado do Felipe, orientando o Felipe e o professor. Mas consegui uma escola que abriu as portas da inclusão e ali o Felipe se desenvolveu com essa profissional. Manhã ele ficava dentro da sala de aula com a professora, a psicóloga. Sim. E à tarde, no inverso, ela fazia um trabalho com ele em relação a acentuações e algumas outras coisas. E daí, no final do mês, ela fazia um relatório, aonde eu ia lá, lia o relatório que ela fez sobre como ela estava trabalhando com o Felipe, e daí eu encaminhava para a juíza. Então, é tudo uma prestação de contas. Maravilha, foi perfeito. E foi perfeito. A didática em si foi perfeita. Sim, a Michele, até o nome dela é Michele. A doutora? É a psicopedagoga. A psicopedagoga. A Michele. Foi excelente profissional, competente, que desenvolveu o Felipe. Marisur, tu estavas fazendo um comentário a respeito do processo de discriminação, né? Que o Felipe, por exemplo, sofria, né? E que outros alunos sofrem, mas também por causa de outras situações, que inclusive até quando o coleguinha está de aniversário, acaba não convidando o outro porque tem esta discriminação dentro do ambiente escolar? Sim, principalmente crianças com TDAH. Crianças com TDAH não se socializam, elas são esquecidas dentro da sala de aula porque elas literalmente pulam dentro da sala de aula. Nada pega o foco delas. Então elas precisam de um trabalho diferenciado para que elas foquem naquilo que é do interesse delas. E geralmente, como essas crianças não se concentram, não criam foco, elas são esquecidas porque são tidas como desinteressadas, preguiçosas, e aí elas ficam esquecidas.
E aí elas também não se socializam porque nenhum pai, nenhuma mãe vai querer que seu filho brinque com aquela criança que é um terror na sala de aula. Entendeu? E aí acontece isso, eles são literalmente esquecidos na sala de aula. E para aniversários também não são convidados, são todos os TDAH que acontecem isso. É uma questão geral mesmo, não tem... Não, é uma questão geral para o TDAH. Eles não conseguem se socializar. Mas eu oriento que um pai e uma mãe faça o turno inverso da escola, em algum esporte, em alguma coisa que a criança goste de fazer, para que ele possa se socializar e para que ele também possa ter amigos, né? Certo, certo. É uma dica importantíssima isso. Essa aí é uma dica que eu dou para todos os pais, porque eu vivi isso com o Felipe. Claro. O Felipe não precisou de psicóloga, porque o Felipe teve uma autoestima muito lá em cima. Porque eu sempre dei para o Felipe aquilo que ele queria fazer. Então, assim, ó, nessa parte foi muito boa eu ter dado aquilo para o meu filho que ele gostaria de fazer. Como ele fez skate, fez moto, fez corridas, tudo que o Felipe gostava de fazer, eu dava para o Felipe fazer. Hoje o Felipe está participando de maratonas aí, Hoje ele Marisol? faz rústica de 5.000 metros e geralmente tira o primeiro lugar. Olha aí, ó. Então Marisol, se desenvolveu. Dentro deste contexto todo, né, que tu vem trabalhando e tudo mais, como que tu estás vendo o progresso de tudo isso lá de 2012, 2013, até em nível nacional? As pessoas começaram a se interessar, te descobrirem, né? Sim. E tentam falar contigo, ou seja, falam contigo, se comunicam contigo, para que tu dê dicas aí a respeito da... Sim, eu criei um Face, o meu Face é o Zuca Rocha. Ele é só para informações sobre dislexia, TDAH e outras comorbidades. É para orientar pais, professores, quem quiser, tá lá o meu Face Zuca Rocha. Também criei um grupo Inclusão Escolar, porque eu também faço parte da inclusão escolar. Eu estou à frente da inclusão escolar no estado do Rio Grande do Sul e nos outros estados. E também tenho a minha página, a PAD ETDH, que é outra página que eu tenho também sobre informações a professores, a pais. Eu coloco o meu WhatsApp disponível para todos os pais, porque eu gosto de conversar com os pais para poder orientar eles. Então, assim, ó, eu ligo do meu telefone, eu ligo para todos os estados, tanto Amazonas, Belém, Rio de Janeiro, todas... Falasse em Mato Grosso. Mato Grosso do Sul, do Norte, eu estou em Florianópolis, eu estou em todas as cidades, em todos os estados. Eu oriento os pais como eles devem, primeiro o que são as comorbidades, certo. Depois o que eles devem fazer em relação à inclusão escolar. Também criar leis. A sua lei está sendo levada para todos os estados. Para quê? Para que professores possam ter capacitação. Certo. E enquanto eles não têm leis, eu oriento a fazer a inclusão escolar. A inclusão escolar, ela tem que ser feita a partir do momento que a escola abre as portas. Sim. A escola tem que abrir as portas, e abrir as portas não significa que eu tenho aqui um profissional e vai ajudar. Não. A gente consegue ajudar uma criança a partir do momento que o profissional vai lá dentro da sala de aula para fazer a diferença com a criança. E participo também de grupos, eu tenho mais de 30 grupos de mães que eu converso, me comunico, oriento para que elas possam desenvolver os seus filhos. Sim.
Também faço trabalho voluntário, pedindo trabalho voluntário para algumas academias que precisam, para pessoas que possam ajudar, profissionais que possam ajudar, como psicopedagogos, fonoaudiólogos, psicólogos. Eu também interajo nesse meio. Porque geralmente eu não estou dentro, por exemplo, de São Paulo. Então o que eu faço? Eu converso com a mãe, explico as coisas para ela, aí depois eu peço para ela me ver qual daqueles profissionais estão em redor da região dela. Sim, sim. Aí eu ligo para esses profissionais. Tu é que faz o contato? Faço o contato para eles fazerem um trabalho voluntário com aquela criança. Porque daí esse trabalho, Marisur, ele se reflete exatamente no turno inverso que tu falaste? Não. Não? No caso o turno inverso é a questão de socializar no turno inverso. O turno inverso é socialização. No turno do aprendizado, eu faço para quê? Para que essas pessoas, essas crianças possam ter os profissionais que precisam. Tá, isso aí é questão de dentro da sala de aula mesmo. Na escola. Certo. Dentro da sala de aula. Sim. Porque um psicopedagogo, ele vai lá na escola, ele vai conversar com o professor e vai orientar o professor de como tem que ser o trabalho com aquela criança diferenciado para cada matéria. Entendeu? Porque não é essa nossa metodologia que está aí de tu escrever no quadro e a criança ter que copiar. A metodologia ela é totalmente diferente. É totalmente diferente. É um trabalho de pesquisa, principalmente para criança que tem a dislexia e o TDAH. No caso da dislexia, que não copia textos grandes. No caso do TDAH, para pegar ele no foco. Então, tem que ser um trabalho diferenciado. Aí que está a questão, Marisur, do próprio grupo de professores dentro desta escola. Primeiro, é a questão do identificar. Sim. Né? O identificar o aluno que está com um problema. O interesse importantíssimo deste profissional, deste professor, né, em querer resolver o problema. Sim. Porque nós sabemos, Marisur, infelizmente, a solução mais imediatista e mais fácil de ser resolvida é eu dizer assim, olha, tire esse aluno dentro da minha sala. Sim. Tire esse aluno dentro da minha sala. É problema, descarta. E aí é que vem a grande resposta de termos um profissional capacitado, um profissional que tenha paixão por aquilo que faz e que ele crie um ambiente favorável para esse aluno não sair da sala, e sim permanecer ali e ele ser tratado um pouquinho diferente do que o grande grupo. Com certeza. Com certeza. Esse profissional, ele tem que interagir junto ao professor, porque para cada matéria tem que ser diferente o aprendizado, para que eles possam pegar melhor e se desenvolver. Sim. Inclusive até para avaliação de um disléxico e um TDAH, não pode ser totalmente o normal, tem que ser sempre um pouco abaixo. As avaliações, a pontuação das avaliações tem que ser um pouco abaixo, porque toda a criança que tem dificuldade, então assim, ó, se o profissional faz um trabalho, como por exemplo, a criança, ela se desenvolve melhor através de pesquisas, de materiais concretos, entendeu? Quando tu dá, no caso da matemática, quando tu dá para uma criança uma conta, tu vai fazer com que essa criança vá à pesquisa para ir numa feira, no mercado, para saber o que ela comprou, quanto ela gastou. Tudo isso é interagir com essa criança para que ela possa se desenvolver, entendeu? Então, isso é uma metodologia diferente. Diferente daquela rotineira da sala de aula. Sim, do copiar e do escrever. Certo. Entendeu? Marisur, já estão nos informando aí que o nosso tempo se esgotou. É importante também, Marisur, aqui, ó, e até daqui um pouco nós deixamos para mais no final do ano tu voltar até nós, né, para a gente continuar debatendo, porque eu falo aqui, Marisur, que nós temos alguns
alguns meses, né, que agora se tornou a moda, que eu chamo do mês colorido, né? Sim. Nós tivemos o Setembro Amarelo, agora o que passou. Estamos vivendo o Outubro Rosa, né, Sim. que é a questão toda do câncer de mama aí das mulheres. E novembro é o Novembro Azul, Sim. a respeito dos homens. Então, que isso não fique pontuado só nesse período, né? Como tu bem sabe que tu desenvolve o assunto não só neste período que nós estamos levantando aqui o problema, né, para ser discutido, mas sim tu discute ele de janeiro a janeiro, quer dizer, nós não podemos interromper isso. Né? Então, importante aqui, tudo que vai ser desenvolvido durante a semana da dislexia, uma coisa que chamou bastante atenção é que diz aqui, dislexia, da infância à idade adulta. Né? Então, não é só aquilo que nós estávamos falando, nós temos que pensar da infância, mas nós temos que pensar naquele adulto que está lá na universidade, que está na faculdade, e que daqui um pouco apresenta o problema e que nós temos que ter a solução. Então, nós temos aqui a questão da dislexia, como que eu faço a respeito da educação superior, e agora, né, então tem aqui a Clariane do Nascimento Freitas, né, que é doutora em educação, que vai nos dar aí uma série de informações a esse respeito. Achei aqui que, importantíssimo, que o doutor, no dia 9, que é na quarta-feira, o doutor Luciano Hartmann vai estar participando de uma mesa redonda, né? Junto com a doutora Ana Lígia Silveira, Fabrício Dutra e a Catiúce Tâmbara, todos, ou melhor, os três são neuropediatra. Não, eu vou dizer aqui um por um. O Luciano é neuropediatra. A Ana Lígia é neuropediatra também. Fabrício Dutra, neuropsicólogo. E a Catiúce Tâmbara é psicopedagoga. Né? E todos então vão estar participando aí, debatendo a esse respeito. E lá no dia 10, o Praem, né, que vai estar fazendo todo o encerramento a respeito dos estagiários do curso de educação especial e tudo mais. Então, eu acredito, Marisur, de que o grande objetivo, né, da tua luta, enfim, do teu engajamento a esse respeito, está aqui os frutos, né? Estamos debatendo muito e estamos abrindo esse leque para que outras mães tomem conhecimento, saibam o que fazer, saibam como conduzir. Com certeza. Então, eu quero que tu deixe aqui para nós uma mensagem, né, para essa semana da dislexia, dentro da tua experiência, que tu deixa uma mensagem aqui para todos que estão nos ouvindo. Tá certo. Eu gostaria de dizer para os pais que acham que seus filhos têm alguma dificuldade, que não desistam deles. Realmente, para nós pais, é muito difícil saber que os filhos da gente têm algum problema, e principalmente no aprendizado. A gente acha que eles não vão desenvolver, mas quando a gente resolve ter um objetivo na vida para ajudar os nossos filhos, a gente vai à luta. E foi o que eu fiz. Eu fui à luta pelo meu filho e hoje eu abro as portas para milhares de crianças. Então, assim, ó, eu deixo aqui para vocês que, se vocês quiserem, eu estou à frente da inclusão escolar. Eu estou com as portas abertas para que vocês venham, me procurem, para a gente poder desenvolver o filho de vocês. Tá certo? Obrigada. Marisur, que Deus te abençoe, que tu continue essa pessoa perseverante, essa pessoa que não pensa só em ti, não pensa só no Felipe, né, que está pensando aí em todos, em nível coletivo, e por isso que esse programa se chama Cidadania e Segurança Pública. São pessoas como tu que nós precisamos mais, né? Pessoas... E como o senhor. Obrigado. E como o senhor, porque se não fosse a sua lei, né, não tinha um começo. Isso, também. Eu agradeço muito. Somos o instrumento, então, né? E estamos fazendo a nossa parte. Sim. Então, eu quero te agradecer e pedir que Deus te abençoe e que tu continue nesta caminhada aí, que é muito bonita, tá bem? Tá certo. Maravilha. Pessoal, estamos encerrando, então, mais essa edição, com a certeza de que estamos no caminho certo,
e a Marisur é a testemunha, né? A Marisur que está aqui auxiliando, fazendo alguma coisa diferente nesse país que é cheio de problemas, nesse país que nós só ouvimos notícias ruins, enfim, que tem um monte de problemas, mas nós temos aqui as Marisures da vida, né? Mães que estão ali no dia a dia tentando construir algo diferente. Então fica aqui o nosso agradecimento também a todos os profissionais envolvidos, no qual eu li aqui o nome, e outros tantos que não estão aqui com o nome agora na minha lista, e que estão contribuindo de forma diferenciada para o sucesso deste processo. E lembrando que os nossos programas vão ao ar todas as terças-feiras, às 21h15, depois com mais 3 repetições, às quintas-feiras, às 20 horas, e sextas e domingos, às 23 horas. Muito obrigado pelo carinho de vocês, muito obrigado pela companhia, e até a semana que vem, se Deus quiser. Forte abraço! Cidadania e Segurança Pública, Apoio Cultural, Imobiliária Modelo, Administração de Condomínios, Vendas e Aluguéis. Fadisma, uma faculdade atenta às potencialidades locais e regionais, educando para um futuro de oportunidades.